Fala, nerd! Vocês estão bom? Fala, turma! Chegamos com um resumo do episódio 18 de Gozyuger. Mas aí que tá. Gozyuger, é isso mesmo? Ou merecia mais? Por ser uma série de comemoração de 50 anos da franquia. Vamos falar um pouco desse resumo, alguma coisinha do vídeo. Vamos falar um pouquinho dessas questões aí. Dedo no like, comenta, hype o vídeo pra gente. Turma, seguinte, episódio bem fraco, como o episódio anterior. A minha pergunta lá no início do vídeo, né, se Gozyuger não merecia algo mais, algo, por exemplo, como tivemos em Bunbunger, que foi a série antes de Gozyuger, onde tivemos várias participações especiais de algumas equipes, de personagens de equipes, de Tokyo-Uger, de Gokaiger, de Go-Onger. Então tivemos participações, né, de atores originais dessas séries, né, em Bunbunger, e a gente tá tendo uma série de Gozyuger meio bosta, sabe? A história começou bem fraca, bem perdida, começou-se a se construir uma história mais ou menos, começou a dar melhorada, com a aparição, com o uso dessas formas dos Sentais Vermelhos, com o Garyudo invocando esses Sentais Vermelhos antigos para lutar, mas depois que o Kumade entrou, que a gente ficou esperando, que eu achei que ia melhorar a série, pelo personagem, pela estreia dele, entrando com um personagem muito foda, muito forte no primeiro episódio dele, mas nos últimos episódios a série se mostra perdida. Esse episódio 18, por exemplo, inventaram um trem lá, um crime, né, um assassinato, onde assumindo que a Sentai Preta ela é uma detetive, e eles começam a investigar, que mostra primeiro um soldadinho raso morrendo, né, mostra um soldadinho raso lá dos caras de destino morrendo, e depois os outros personagens vão morrendo. O Sentai Verde morre, o amarelo, mais o Kendall Fire, morre, o vermelho e o azul morre, e aí de repente quando ela resolveu esse caso, mostra que foi tudo uma ilusão do monstro da vez, que era só para ela resolver um caso. E o que isso acrescenta na história, gente? Em determinado momento, tem uma parte interessante, onde o Tega Sword está conversando com o Good Burns, né? Ele continua chamando ele de Tega Knuckle, e o outro robô fala que ele não é Tega Knuckle mais, que ele é o Good Burns. Ele fala, o Tega Sword pergunta para ele por que ele se juntou com o Kumade, que é para ele tomar cuidado com o Kumade. Mas depois se revela que o responsável por tudo aquilo mesmo, que seria algo como se fosse assumindo que ela é detetive e ela era culpada, sabe? Uma coisa meio fraca, meio perdida. E aí termina meio que uma briguinha entre a Sumina e o Kumade. Eles vão lutar, vão batalhar um contra o outro, no final, com um robô gigante cada um. Quando o Sentai branco tá para exterminar a preta, o Roeru, que é o vermelho, toma a forma do Tega Sword vermelho e combate o branco. E aí no final, sem mais nem menos, aparece o Daijujin Black, que é um robô muito foda, a aparição dele aparece do nada. Ele invoca outros robôs gigantes de outras séries, de Go-Onger, de Gao Ranger, e se funde a ele. E ele dá um ataque que vai aparentemente derrotar o Tega Sword e o Tega Knuckle. E ficou por isso, sabe, um episódio ruim. Depois, no final, parecia que a batalha dos dois robôs gigantes caminhava para outra coisa ruim. E aparece o Daijujin preto de novo, sem mais nem menos, fazendo uma nova fusão, se transformando em um outro robô, e termina por aí. Vamos ver o que vai acontecer essa semana, mas fica aí a crítica a esse episódio. E aí fica a pergunta que eu fiz no início do vídeo, eu faço para vocês que estão aqui me assistindo. Será que essa série de 50 anos de Super Sentai não deveria ser um trem mais legal, mais bem abordado, com mais homenagens, com mais referências, com uma história melhor do que essa história louca, perdida que está acontecendo? Isso aí, galera. Deixa o like, comenta. Tamo junto. Falou!